Como manifestar o caráter de Deus hoje? Então vamos lá, nós vimos esses 6 momentos históricos onde Deus trabalhou a questão da manifestação do seu caráter. A criação, a queda, o povo de Israel, Cristo, a igreja e a glorificação. Então só para entender, nós estamos no momento histórico da igreja. Ainda não chegamos no último, no sexto, na glorificação. Mas se a própria igreja, mesmo que imperfeita, deve já manifestar o caráter de Deus, como podemos fazer isso? Olha, em apenas 2 palavras a gente pode resumir isso. Ouvir e seguir. Guarda bem isso. Ouvir e seguir. Vamos fazer uma analogia? Imagina um filho que o pai viajou e foi para um lugar muito longe. E eles não vão se encontrar assim fisicamente, pessoalmente tão cedo. Então o pai escreveu algumas cartas, alguns documentos, instruindo o filho a respeito de como ele deveria manter o nome da família e conduzir os seus negócios. Então quer dizer, o filho tem tudo nas mãos, todas as orientações necessárias para fazer a vontade do pai. Mas aí vem um problema, o filho jamais leu as cartas do pai. Então como é que ele vai fazer para representar o pai e conduzir os negócios do pai, fazer a vontade do pai, se ele não leu nada do que o pai deixou por escrito? O que vai acontecer é que ele não vai aprender sobre o pai e vai inventar o seu próprio jeito, ignorando as orientações do pai. E aí quando o pai voltar, vai ser aquele constrangimento. Isso também acontece com uma igreja local que ignora a palavra de Deus. Deus deixa todas as suas orientações por escrito. Mas se a gente não lê a Bíblia, se a gente não estuda a Bíblia, se a gente não medita na Bíblia, a gente não conhece a vontade do Pai. E aí a gente começa a fazer do jeito que a gente acha melhor. Aí começam as brigas dentro da igreja, as contendas, as divisões, que cada um vai achar de um jeito e o outro vai achar de outro. Então veja, desde a criação, que foi tudo bem, estava tudo perfeito, Deus criou e viu Deus que era bom. Mas daí com a queda, quer dizer, o segundo evento histórico aí da Bíblia, desde essa queda de Adão, nós vemos que toda a humanidade está dividida em 2 grupos. Os que obedecem à palavra de Deus e os que não obedecem à palavra de Deus. Não foi o que Adão fez? Deus falou, não faça isso. Adão foi lá e fez. E por causa disso a humanidade se afastou de Deus. Por isso que estamos dizendo, representar o caráter de Deus, podemos resumir em 2 palavras. Ouvir e seguir. Quer ver alguns exemplos bíblicos? Noé ouviu e obedeceu. Os construtores da Torre de Babel, não. Abraão obedeceu. Faraó, não. Davi obedeceu. A maioria dos filhos de Davi, não. Zaqueu obedeceu. Pilatos, não. Paulo obedeceu. Os falsos apóstolos, não. E hoje continua do mesmo jeito. Deus deixou por escrito a sua vontade, e tem gente que lê e obedece, e tem gente que nem lê, muito menos obedece. E veja bem, nem estou dizendo que as pessoas que leem a Bíblia e a obedecem são perfeitas, pois não são. Como nós vimos no vídeo anterior, a igreja ainda comete erros, a igreja ainda está suja do seu pecado, a igreja ainda está sendo santificada, está sendo purificada dos seus pecados. Ela já foi liberta da culpa do pecado através da justificação, mas agora através da santificação ela está sendo limpa, é um processo. Ainda estamos sujos e essa limpeza só vai acabar quando morrermos na glorificação. Mas é inegável que há uma divisão nítida entre as pessoas que ouvem a palavra e se esforçam em obedecê-la, e das pessoas que ouvem a palavra e não a obedecem, e pior ainda, das pessoas que nem ouvem a palavra e não estão nem aí para obedecer. E hoje em dia, com a Bíblia tão fácil, você não precisa nem mais da Bíblia de papel, está no celular, está na internet. Então tem pessoas que ouvem a palavra e a levam em consideração, e tem outras pessoas que não. O que as pessoas de dentro da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, já entenderam é que eles só vão conseguir conhecer mais a Deus e apresentar o seu caráter a outras pessoas exclusivamente por ouvir e atender a palavra de Deus. Simples assim. Se todos os outros vídeos foram complicados, esse daqui facilitou. E essa é a mensagem da salvação. Deus nos salva da escravidão do pecado e da morte quando ouvimos a sua palavra e cremos. Agora nós, como igreja, ouvimos a palavra de Deus e a seguimos. Por ouvir e seguir o que Deus diz, é que nós, mesmo que de forma falha e limitada, refletimos o caráter e a glória de Deus. Por isso os que se dizem cristãos, mas não conhecem a Bíblia e não seguem a Bíblia, não são cristãos. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.